Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Nanda e hoje nessa aula eu venho explicar um pouco para você, tutor, como funciona os chakras dos animais ou os chakras do teu animalzinho. Sim, como nós, este animal também possui centros energéticos que chamamos de chakras. E colocamos os mesmos nomes dos nossos chakras nos chakras deles. A localização é mais ou menos parecida. Alguns vão se diferenciar um pouco, como é a questão do primeiro chakra, do Muladhara, que localiza-se na gente, animais humanos, na região do assoalho pélvico, enquanto nos animais ele está um pouco na região aonde termina o processo da coluna e inicia-se o processo da cauda deste animal, ok? Então algumas coisas são um pouquinho diferentes nas localizações. Outro aspecto diferente também é que nós humanos, nós temos 7 centros energéticos que são os principais, né? Nós temos o Muladhara, o Swadhisthana, nós temos o Manipura, o Anahata, o Vishuddha, o Ajna e o Sahasrara. Os animais também vão ter esses 7 centros energéticos. Só que, como a gente sabe que eles são seres extremamente especiais, é claro que a natureza fez nesse bichinho um chakra a mais. Esse chakra chama-se braquial e ele está muito vinculado a estar aí para ajudar o seu animal a não ter desequilíbrios nesses centros energéticos. Quando a gente vê um animalzinho no seu ambiente, no seu habitat natural, na natureza, convivendo com a sua comunidade, nós percebemos um ciclo muito natural da vida. Muitas vezes é o nascer, é o viver, o adoecer por algum motivo e o morrer. Muitas vezes não existe esse processo da doença. Nós vemos um animal que nasce, que se mantém durante um tempo e que por uma razão ou outra, às vezes até mesmo por ele ser um animal onde ele é muito caçado, ele vem a falecer. Então, dentro desse processo natural, a gente não vê muitos desequilíbrios nesses centros energéticos, como acontece em nós humanos. Por quê? Porque cada um desses centros energéticos do teu animal, dos animais, ele vai estar muito ligado ao instinto da sobrevivência deste animal. Não é igual nós que podemos intencionar algumas questões para esses centros energéticos. Não. Esses centros energéticos dos animais, eles respondem de forma muito rápida e muito objetiva. Não tem, pode isso ou pode aquilo, ok? Ele simplesmente leva energia para aquilo que se necessita acontecer dentro de todo mundo, do instinto animal. Espero que vocês estejam conseguindo me entender um pouquinho. Então, nós veremos que muitos dos desequilíbrios desses centros energéticos dos animais, principalmente os animais domésticos, não importa qual animal seja, se seja um mamífero, se seja um réptil, se seja uma ave, se seja um peixe, não importa. Mas nós percebemos que todos os desequilíbrios nesses centros energéticos, eles estão vinculados à energia do tutor. Isso é uma aula que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ok? A gente vai começar a entender um pouquinho como é que funciona esses desequilíbrios. Mas eu estou dando essa pincelada para você conseguir entender um pouquinho sobre o processo desses centros energéticos no seu animal. Existem muito poucos estudos falando sobre isso, ok? Eu me baseio nessa aula nos estudos do Ricardo Garé, que é o que criou o Reiki veterinário. É um estudo muito legal, ele é uma pessoa muito bacana, eu estudo muito ele, eu acho que ele é uma das pessoas, ele é uma das poucas pessoas em que hoje tem essa visão muito holística para o animal. Graças a Deus isso está crescendo muito.
as pessoas estão com vontade de olhar para esse animal e vontade de tratá-lo de forma também mais natural. Mas acho que quem deu um pouco o pontapé para esse assunto de chakras em animais foi o Ricardo Garé aqui no Brasil. Okay? Então, muito crédito dessa aula que eu passo para você hoje é através dos estudos que eu tive do material dele, que eu também tive contato para fazer essa aula para vocês, ok? Então, eu tô aqui até com o computador do lado, porque é muita informação sobre o que eu tenho que passar para vocês. Então, algumas coisas eu vou ficar aqui, eu vou ler um pouquinho, para não passar nenhuma informação errada para você. Okay? No final dessa aula também você vai ter todo esse material em PDF. Isso é bem legal de você saber. Eu preparei todo o material em PDF, porque às vezes a gente precisa de uma consulta um pouco mais rápida. É melhor a gente às vezes ter esse material em PDF inscrito para a gente poder consultar um pouquinho melhor. Então, para você que está fazendo essa aula comigo sobre chakra dos animais, pega um lápis, pega uma caneta, que agora a gente vai começar a falar sobre cada um desses centros, o que cada um é responsável dentro desse corpo, ok? E então é legal ter um papel, uma caneta aí para a gente fazer a anotação necessária para lembrarmos sobre cada questão desses chakras, ok? Então nós vamos começar pelo primeiro. O primeiro chakra nos animais é o Muladhara. Leva o mesmo nome que o nosso. O nosso está localizado no assoalho pélvico, bem abaixo da região genital, ok? Onde está localizado esse centro energético do animal? Esse centro energético ele está na região onde termina o processo da coluna, como eu já disse anteriormente, e inicia-se o processo da cauda. É ali que se encontra o Muladhara Chakra do seu animal. Ah, Ananda, mas eu tenho um periquito. Aonde está isso no meu periquito? Está na região onde termina a coluna do seu periquito e inicia o processo de uma certa cauda desse periquito, ok? Do rabinho do periquito. Então, está lá. Algumas pessoas dizem que esse conceito de chakras ele está muito mais linkado aos processos de mamíferos. Mas hoje já tem muita gente fazendo experiência em réptil, em aves e até mesmo em peixes com harmonização desses centros energéticos, com estimulações desses centros energéticos e os resultados são muito positivos. Então, se você tem um bichinho que não é um mamífero em casa, faz esse teste. Assiste todas essas aulas e vai fazer todas essas experiências com o seu bichinho. Isso é muito importante para a gente também começar a entender melhor todo esse processo. Muitas vezes aqui nos vídeos eu vou estar sempre falando mais de cachorro e gato, porque são os animais mais comuns em ter. Mas eu, por exemplo, eu tenho 2 chinchilas em casa. Então, eu faço, às vezes, uma harmonização nesses centros energéticos da chinchila, até porque eu tô, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, eu tô com a chinchila fêmea grávida quase no momento de parir. Então, às vezes, eu vejo ela muito moadinha, porque ela tá incomodada. Então, eu vou lá, eu acaricio um pouco, eu estimulo um pouquinho esses centros energéticos com algum tipo de massagem que eu posso fazer. Eu já fiz cromoterapia nela para a gente poder trabalhar um pouquinho melhor esses centros energéticos, tá bom? Nós estamos falando de roedores. Então, eu percebo que aos pouquinhos ela vai respondendo a esse processo todo que eu faço dentro dos centros energéticos, tá? Então, na minha opinião e na experiência que eu tenho de ouvir outras pessoas falando e experienciando sobre centros energéticos, isso não é válido só para os mamíferos, ok? Apesar da gente sempre falar mais ligadinho aos cães e gatos, porque é o mais comum dentro da casa das pessoas. Eu tô gravando aqui e eu tô com 2 gatos aqui, que são gatos do Otávio. Se de repente eles aparecerem aqui durante a filmagem, eu até utilizo eles para mostrar um pouquinho a localização desses centros energéticos, tá? Mas gato é gato, ele vai vir a hora que quiser vir. Não vou lá, não vou buscar. Se eles tiverem que aparecer aqui, eles vão aparecer, tá? Eu tô aqui com o Moksha e tô aqui com a Nirvana. São 2 gatos bem dóceis, bem tranquilos, que se eles vierem sentar aqui, a gente para a aula e eu mostro a localização neles certinho,
tá bom? Então vamos voltar um pouquinho lá para o nosso Muladhara Chakra. Então esse é o centro energético que está no processo entre o final da coluna e o início do processo caudal, como eu já disse para vocês. Ele é responsável por vários setores dentro, essa energia do Muladhara é responsável por várias coisas dentro desse organismo físico. Então, primeiramente, a energia do Muladhara Chakra está totalmente vinculada às glândulas suprarrenais. Por que está tão vinculada à glândula suprarrenal? Porque é onde tem a adrenalina. Por que eu estou falando isso? Porque o Muladhara Chakra, ele está no processo entre usar a energia para o animal quando ele precisa fugir e lutar. E ele só vai conseguir esse processo de fugir e lutar se ele tiver essa adrenalina no sangue, ok? Se ele tiver essa adrenalina acontecendo no corpo. O Muladhara também, por ele estar no final do processo da coluna, ele é responsável também por toda a coluna, desde a região lombar, desde a região sacral, né? Região lombar, região torácica e região cervical do bichinho. Ele está responsável por trazer energia vital para a região da medula, região das pernas traseiras, ânus do seu animal e os rins, obviamente, por ele estar vinculado à suprarrenal. A cor vinculada a esse chakra é vermelho. A gente sempre vai ver uma cor vermelha sendo associada a esse centro energético. Mas a gente também pode usar a cor preta. Por quê? Porque se eu tenho uma exacerbação de energia nesse centro energético que é o Muladhara, se eu jogar um vermelho, eu vou deixar isso mais ativo. Então a gente sempre vai ter que observar um pouquinho isso. Se o teu bichinho tem muito exacerbado a energia do Muladhara Chakra, eu jogo preto. Se ele tem essa energia um pouquinho mais baixa, um pouquinho menos trabalhada, um pouquinho menos desenvolvida, aí sim eu posso jogar a energia, a cor vermelha nisso. Isso você vai entender um pouquinho no processo de todo o curso que você está fazendo, tá bom? Não dá pra gente explicar tudo isso numa aula. Hoje é a nossa pincelada geral de como é que funciona. O elemento que está vinculado ao Muladhara do seu animal é o elemento terra. O aroma é o patchouli e os atributos desse chakra é ter uma boa saúde, ter um instinto de sobrevivência e sempre manter a vitalidade do seu animal. Então observa um pouquinho tudo que está acontecendo com esse animal, todas as características desse animal no seu dia a dia, para você entender se esse chakra ele está em bom funcionamento, ou se ele precisa ser estimulado, ou se ele precisa de uma calma um pouco maior. Ok? É legal você entender um pouquinho pelo comportamento do seu animal durante o dia a dia. Esse centro energético Muladhara, ele vai ser diferente para cães e para gatos. Ele vai funcionar um pouco diferente tanto para um quanto para outro. Como eu já disse, o Muladhara, ele está representado pela energia de sobrevivência, pela luta e pela fuga do seu animal. É claro que um animal que está em casa, que mora dentro de um apartamento, ele não tem isso muito exacerbado, porque ele não precisa lutar para sobreviver. Ele sabe aonde fica a raçãozinha dele, ele sabe que ele está protegido de um jeito ou de outro. Então a gente observa um pouco menos isso, essa luta e essa sobrevivência. Mas um animal que está em seu habitat natural, que está na natureza, ele precisa estar com essa energia sempre alerta. Como é que eu percebo que essa energia existe no meu cachorrinho? Por exemplo, vamos falar primeiro dos cães. O cão, ele precisa sempre marcar uma presença. Então, essa energia, ela é ativada quando o seu cão marca a presença. Então, muitas vezes a gente consegue perceber as patinhas do cão mais grudadas na terra. Lembra que a ligação, quando ele está ativo, esse centro energético, é a própria ligação dele
com a energia da terra. Então, muitas vezes a gente percebe o cão ativo, o cão percebendo alguma coisa, o cão tendo que fazer alguma coisa. A primeira coisa que ele faz, ele coloca essas patas bem em contato com a terra. Porque é esse contato com a terra que vai trazer essa energia para ele lutar ou para ele fugir. Ok? Ou ele vai de encontro a algo, ou ele sai desse encontro porque ele quer se manter vivo. Então a gente percebe muito isso dentro dos cães. Quando ele precisa dessa ativação, muitas vezes para marcar a sua presença no ambiente, ou para defender a própria matilha, ou para defender a própria família humana, quando esse chakra é ativado, ele cria em torno do corpo dele um campo magnético. Um campo magnético da sua presença. Você pode perceber que quando um cão se posiciona para o ataque, a gente se afasta. Isso não é só porque nós temos medo do ataque do cão. Não, nós nos afastamos porque ele criou em torno dele um campo magnético de não aproximar. Ali é o lugar dele, ali é a presença dele. E é ali que ele vai defender a própria vida, lutando ou fugindo, ou ele vai defender a matilha, que são a mesma espécie dele, ou ele vai defender o tutor ou a família do tutor. Okay? Então é para isso que existe a energia do Muladhara no seu cão. Para ele ter uma certa presença, mas a gente tem que tomar cuidado que essa presença não pode ser exacerbada. Essa presença, tudo que a gente fala no animal, ele tem que ser em um certo equilíbrio. Então essa presença ela não pode ser exacerbada. O cão tem que saber qual que é o espaço dele e qual que é o espaço do outro. Então existe um equilíbrio nessa energia de presença. É uma presença de sobrevivência. Não é uma presença sempre de luta. Porque a sobrevivência do animal, ela está vinculada sempre nisso. A lutar e quando não dá mais, a fugir. Ok? Então a gente percebe essa energia de Muladhara Chakra no cão muito, muito ativa. Por quê? Porque o cão ele tem que aterrar, para dentro desse aterramento ele saber instintivamente se ele vai para a luta ou se ele vai para a fuga. É legal você começar a observar isso agora no seu animal, no seu cachorro. Toda vez que ele sente uma ameaça ou toda vez que ele tem uma informação diferente, como ele coloca essa energia nessas patas. Né? A gente tem estudos de chakras que existem, que não são esses principais, mas o cão ele tem chakras muito ativos nas patas, que é exatamente para ele conseguir trazer ainda mais essa energia de aterramento do elemento terra, para ele decidir o que ele tem que fazer, ok? Então essa é a característica do Muladhara Chakra no cão. Nos gatos vai funcionar um pouquinho de uma maneira diferente, tá? O gato, ele não usa somente a energia do Muladhara Chakra para esse processo de presença e de sobrevivência da luta e da fuga. O gato, ele é mais flexível. O gato, para sobreviver, ele não aterra. Muito diferente do cão, né? O gato, quando ele tem que lutar pela sua sobrevivência, o que ele faz? O movimento é rápido e o movimento é sempre mais para cima, né? O gato ele tem essa escolha de poder subir nas coisas de forma rápida para preservar a sua vida, ok? Uma mamãe gato, ela pega seu filhotinho pela boca e ela sobe para um lugar mais rápido para defender essa cria, né? Essa gataria que eles chamam. Então, a gente vê o processo do Muladhara Chakra dentro dos gatos um pouco mais associada à energia do Swadhisthana e do Manipura. Não é tão forte quanto a questão da energia nos cães. Então, ela é uma energia mais fluídica. Dá para você entender? Não é uma energia de grude, é uma energia de movimento. E para a gente ter essa energia de movimento, essa energia precisa se deslocar tanto no Muladhara
quanto no Swadhisthana, quanto no Manipura. Então, quando ele ativa a luta e a sobrevivência, o gato, ele está trabalhando automaticamente com esses 3 centros energéticos, ok? Ele está trabalhando com o movimento dessa energia no primeiro, segundo e terceiro chakra. Essa é a diferença. A diferença não é a localização, ok? A localização do Muladhara Chakra no gato é igualzinha à do cão, no final da coluna, no início do processo da cauda do mesmo, ok? Então aqui eu apresentei o Muladhara para você, ok? Nos cachorros também é importante a ativação desse centro energético, que é por aí que ele vai começar a sentir o cheiro das coisas, é aí que ele vai perceber quem é o território de quem, ok? E o gato, ele também vai sentir esse cheiro e ele vai tentar entender quem é o território de quem, mas ele vai ter essa flexibilidade de movimento, como a gente percebe, como não existe na questão dos cães, ok? Então eu apresentei para vocês aqui o primeiro chakra, que é o Muladhara. Uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês, esse chakra do Muladhara Chakra, ele está na região dorsal do animal. E ele só tem essa referência dorsal. A partir do segundo chakra, nós vamos ver um pouquinho que existem 2 referências, tanto na parte dorsal quanto na parte frontal do animal, ok? Então é isso que a gente já vai começar a ver agora no Swadhisthana Chakra, segundo chakra do bichinho. Esse segundo chakra, ele está regendo toda a região genital, ele está regendo a região reprodutora, está regendo os órgãos de reprodução, né? Está regendo o estômago e o intestino também. A sua cor está associada à cor laranja, o elemento dele é fogo, o aroma deste chakra nos animais é a canela e os atributos energia sexual e manter a espécie. Então, o Swadhisthana, ele está localizado, como eu disse, na parte frontal e na parte dorsal do animal. Aonde ele está? Ele está localizado na região da marca umbilical do seu animal. Às vezes é difícil saber um pouquinho aonde é isso. Então a gente pode fazer assim, região do estômago do animal, você pode contar uns 4 dedos abaixo, mais ou menos nessa região está o Swadhisthana Chakra. Ele está voltado à reprodução do animal. Ele funciona do mesmo jeito para cães e funciona do mesmo jeito para os gatos. Não tem essa diferença como o Muladhara. A única coisa que a gente vê de diferente no Swadhisthana é que a energia ela vai estar intencionada diferente para fêmea e para macho. Então é a energia sexual, também vinculada um pouquinho com a energia da vitalidade para manter essa espécie. Então a diferença que a gente vê entre fêmea e macho é que a fêmea, toda a energia dela está mais concentrada na região frontal. E o macho, toda essa energia do Swadhisthana está concentrada mais na região dorsal. Por que tem essa diferença? Porque quando a gata entra no cio, é aqui que fica ativo, mais do que o normal. É por aqui que energeticamente ela chama o gato macho ou o cão macho, tanto faz gato ou cachorro. É por aqui que ela vai emanar também a energia da procriação. E o gato ou o cachorro macho ou qualquer outro animalzinho, ele vai receber esta energia através da região dorsal do corpinho dele. Então, no macho, o que está ativo é a região dorsal. Por quê? Porque ele precisa receber essa informação. Ele recebe a informação da fêmea energética pela procriação através da parte dorsal. E a fêmea ativa a parte frontal.
Porque é ativada essa parte frontal que energeticamente ela entra em contato com o macho para acasalar e para continuar, para fazer a perpetuação dessa espécie, ok? Quando a gente falou um pouquinho da localização desse centro energético, existem cachorrinhos, gatinhos eu acho mais difícil, mas cachorrinho, como às vezes a gente tem esse costume, né, de tosar a barriguinha do cão, a gente consegue ver a marquinha do cordão umbilical, tá bom? Os meus 3 cachorrinhos eu consigo ver direitinho a cicatrização do cordão umbilical. Então é realmente nesta região onde está localizado o Swadhisthana Chakra. O chakra responsável pela energia da procriação do seu animal e energia de manter sempre essa espécie. Lembrando que o macho, o ativo, está na região dorsal do corpo e na fêmea está na região frontal do animal, ok? O próximo centro energético é o Manipura Chakra, o nosso terceiro chakra. Nesse animal está localizado bem na região do estômago. Se você mexer um pouquinho no seu animal, você vai ver a região do externo, né? Que são esses ossos aqui que formam esse V, que é a região das costelas. Está um pouquinho no centro, um pouquinho mais abaixo do externo, essa região do Manipura Chakra, tá bom? A energia desse centro está associado ao estômago, à vesícula biliar, ao pâncreas, ao diafragma, ao sistema nervoso e também a toda a região lombar do cão, ok? Você pode falar assim, Ananda, mas o que tem a ver a região lombar do cão com o Manipura? A gente já vai entender por que também o Manipura é responsável pela região lombar, que é mais ou menos o lugar onde está a região do primeiro chakra. Já já a gente vê o porquê disso, tá? A cor desse chakra é amarela, o elemento dele também é o fogo, o aroma é o alecrim e os atributos desse chakra é a vontade, a determinação, a percepção e a liderança. Vamos então um pouquinho falar sobre essa questão de percepção que é muito legal. Este centro energético, Manipura, nos animais, então em todos os animais, não tem diferença também entre cão e gato, ele vai ficar um pouquinho, ele está ligado sobre como o animal percebe o que nós sentimos e o que a matilha sente por ele. Então é através do Manipura Chakra que o seu animal sente o que você sente por ele e sente também o que você sente externamente. Então, por exemplo, se você está preocupada, o seu cãozinho ou o seu gato, ele vai sentir a energia da tua preocupação através do Manipura Chakra, ok? E também é através do Manipura Chakra que ele vai ter essa relação de percepções energéticas através dos cachorros que são a matilha, né? E dos gatos que são a gataria. Tá? Ele vai conseguir perceber energeticamente o que é que aquela matilha sente por ele ou o que aquela gataria sente por ele e onde ele tem que se colocar dentro desse processo todo da matilha ou da gataria. E é também através do Manipura Chakra que ele vai saber qual é a posição que ele tem dentro da casa do convívio com a família de humanos. Ok? Então, quando a gente fala em humanizar os animais, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos desequilibrando um pouco essa percepção do animal. Por quê? Porque o animal, ele tem que saber que ele é um animal, ok? Isso é um erro que todo mundo faz, eu cometo, você comete, de achar que o seu animal não é um animal. Que o seu animal é um membro da família humana. Não, o seu animal ele pode ser um membro da família humana enquanto animal. Aí o que acontece?
Quando eu posiciono esse animal no lugar de alguém humano da minha casa, por exemplo, eu acho que o meu cachorro é meu filho. Eu estou desvinculando ele com essa percepção que ele tem da própria espécie e do próprio tutor ou da própria família dele. Então, através de humanizar o animal, eu estou desequilibrando os instintos desse animal. Por quê? Porque através de como ele tem que saber, como ele se coloca, ele lança uma certa energia de presença. Então, por exemplo, se ele acha que ele é humano e que ele tem os mesmos direitos do que o seu tutor, essa energia de presença dele vai estar muito exacerbada. E aí o que vai acontecer? Além dele estar ativando o Manipura para marcar uma presença que seria uma presença saudável, ele vai estar, além do Manipura, acionando o Muladhara. Por isso que ele também é responsável pela região lombar do corpo. Porque ele tem esse poder de, quando ele precisa, aciona o Muladhara e essa presença se torna mais grandiosa. Quando a gente fala em presença de defesa, a gente está falando de Muladhara. Quando a gente fala de presença, pois ele sabe o lugar que ele ocupa em cada lugar que ele está, seja numa família humana, ou seja, na matilha ou na gataria, ou num próprio aquário, se a gente está falando de peixe, porque lá tem uma organização, a gente está falando de um processo de equilíbrio de Manipura Chakra. Então a gente tem sempre que tomar muito cuidado com isso, nessa humanização, desse não colocar certos limites, ok? A gente vai falar um pouquinho disso no próximo centro energético, que é o Anahata, que é o centro energético do amor desse cão. Então, o Manipura, ele é a presença controlada e a presença equilibrada de onde este animal está. Então, se este animal está numa matilha, lá ele vai ter que ter um certo comportamento de presença, ok? E esse comportamento de presença tem que vir da vontade dele, de uma determinação dele. Então, essa é a ativação desse centro energético da vontade e da determinação. Então, na matilha, ele se comporta de uma certa maneira, conforme a percepção que ele tem desta matilha ou desta gataria. Quando o cachorro está num ambiente com humanos, ele tem que perceber qual é o local dele dentro dessa família de humanos. Ok? Ele jamais pode achar que ele é mais do que o tutor dele, ok? Se isso acontece dentro de uma casa, a gente provoca um desequilíbrio em Manipura e provoca um desequilíbrio nessa percepção. E o cão, aonde você colocar ele não vai conseguir mais ativar isso que é instintivo. Eu me coloco aonde eu percebo a energia e aonde eu preciso estar. Então, essa é a função do Manipura. Então, dá uma olhadinha no seu animal se ele está trabalhando esta presença pelo Manipura ou se ele trabalha somente esta presença vinculado Manipura ao Muladhara. Bom, eu tenho um animal que ele é assim. Eu tenho o meu cachorrinho menorzinho, o amendoim, ele tem essa exacerbação da presença. Isso eu estou me trabalhando muito para que isso diminua. Eu tive um episódio na minha vida de uma perda e eu vinculei essa perda à presença desse animal. Então eu tive uma perda, eu não quis olhar para essa perda. E aí, logo depois, eu tive a oportunidade de ter o amendoim na minha vida. E quando o amendoim chegou na minha vida, eu vinculei ele a uma presença de alguém que eu não teria. E eu não deixei ele estar na presença de um cachorro.
Ele não sabe que ele é um cachorro. Ele perdeu essa percepção de que ele, junto de outros cachorros, ele tem que se portar como um cachorro. Então ele é um cachorro com umas atitudes muito humanizadas. Isso não é um processo de problema com o cão. Isso é um processo de um problema meu como tutora. Mas nesse processo, se você está fazendo esses links, não é para se sentir culpado, ok? A gente não sabia disso, a gente não tinha esse tipo de consciência, né? Então, agora que a gente começa a ter esses processos de entender esses centros energéticos, nós, como tutores, temos que entender e temos que nos portar também para que tudo isso se desenvolva no animal, para que tudo isso se movimente no animal de forma correta. Então, hoje eu tenho atitudes com o amendoim muito diferentes. Isso não significa que eu não o amo, que eu não gosto da presença dele, mas eu, através da minha mudança de atitude, ele está começando a entender que ele é um cão. E isso, na verdade, está trazendo muitos benefícios para ele. Por exemplo, ontem eu tive que ir com ele no veterinário, porque ele é um cachorrinho que ele apronta. Então, ontem ele comeu um pouco de hidratante. Um pouco não, ele comeu bastante. Eu bobeei, deixei um hidratante lá e ele comeu o hidratante. Comeu mais da metade de um hidratante. A minha sorte é que era um hidratante vegano, tudo natural, mas mesmo assim eu fiquei receosa e levei ele no veterinário. E eu sempre tive muito problema para sair com ele de casa. Eu coloco ele no carro, eu saio da porta de casa, ele vira um bicho que ataca. E ontem eu tive a felicidade de perceber essa diferença. Vamos dizer que o amendoim melhorou 30%, mas ok, já é uma melhora de 30% nessa percepção de quem ele é e de como ele deve se comportar perante pessoas e perante animais. Então, isso para mim já faz um alívio muito grande, me traz um alívio muito grande, porque ele é um cão que eu não consigo passear com ele. Então, eu agora, através dessa visão que eu tenho, eu consigo proporcionar para ele um bem-estar, porque vou conseguir agora, a partir de agora, tentar passear com ele, fazer uma sociabilização com ele. Então, tudo isso vai trazendo bem-estar para quê? Para que ele se torne um animal. Que um animal, ele precisa se sociabilizar, ele precisa estar em contato com cheiros, ele precisa estar em contato com outras pessoas, ele precisa estar em contato com outros animais. Mas se ele tem, como é o caso do amendoim, essa energia de manipura muito desequilibrada, que é um problema meu isso, né? Eu provoquei esse desequilíbrio no manipura dele, agora é o momento de consertar. Então, quando ele está desequilibrado, eu não consigo fazer esse processo para ele se tornar um cão. Então, eu tenho que trancar ele em casa e tenho que achar que ele nunca mais vai sair. Então, é todo um processo muito delicado e muito sutil essa percepção de como estão os centros energéticos nos nossos cães, ok? E quando a gente for ter a aula dos desequilíbrios desses centros energéticos, você vai perceber que todos esses desequilíbrios estão vinculados à sua energia de desequilíbrio, a processos que ocorreu na sua vida como tutor e que, infelizmente, ele captou e ressoou essa energia e está lá o desequilíbrio no centro energético dele, ok? Então, aqui falamos um pouquinho sobre o Manipura Chakra, ok? Vamos lá para o Anahata Chakra. Anahata Chakra nos animais. O Anahata Chakra é o cardíaco. No seu animal, ele também tem referência de frente e trás, como o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, ok? O Muladhara tem referência, como eu já disse, só na parte dorsal do cão. Então, o Anahata está localizado no centro do peito do animal, frente e trás, ok? Ele está regendo todo o sistema circulatório do animal, a região do peito, coração, as vértebras torácicas, um pouquinho mais em mais qualidade. Ele rege também os pulmões e rege todo o sistema imunológico do animal,
ok? A sua cor é representada muitas vezes pelo verde e muitas vezes pelo cor-de-rosa. O elemento desse chakra é a água, o aroma é o sândalo, e os atributos desse chakra é o amor, o perdão, a compaixão, a paz e a tolerância, ok? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre esse centro energético tão especial que é o Anahata dos animais. Dentro de todos os animais, ele é extremamente ativo e desenvolvido. Todos os animais é uma essência de um amor muito puro e muito incondicional. Isso a gente, para quem tem contato com um bicho, vai perceber que isso é desde um peixinho até um animal de grande porte, ok? Esse amor, a incondicionalidade desse amor dos animais, nós não vamos ter na espécie humana, infelizmente. A gente não tem esse centro, esse chakra tão desenvolvido quanto os animais. Esse chakra ele é tão desenvolvido que é muito difícil de ter desequilíbrios dentro deles. Até mesmo quando o tutor ele tá se sentindo mal, ele está se sentindo triste, ele tem algum processo nesse anahata, o animal ele até empresta um pouco dessa energia para esses processos de cura. É por isso que a gente diz que encostar a cabeça no peito de um animal, seja ele qual for, isso traz uma paz absurda, porque é realmente essa doação dessa energia de amor que o animal faz para você. E dentro de todos os processos de desequilíbrio, a gente vê muitas vezes o animal, ele doa tanto esse processo, essa energia de amor ao tutor, que ele adoece junto com o tutor, ele prefere perder essa energia e deixar o tutor bem do que ele preservar essa própria energia. O que a gente vê de diferente um pouquinho nos cães e nos gatos dentro dessa energia do Anahata Chakra é que nos cães essa energia é um pouco mais expansiva, né? É só você chegar na casa de alguém que tem gato e na casa de alguém que tem cachorro. Eu brinco que eu chego aqui no Otávio e nenhum gato me recebe pulando. Nenhum gato vai na porta me receber. Eles me olham e falam, ai meu Deus, a humana chegou. Mas tá, legal. E aí eu chego em casa, quando eu saio daqui e eu sou recebida pelos meus cachorros, são 10 minutos de festa. Então a gente vê essa expansão da energia do Anahata Chakra. Só que muitas coisas que são confundidas é que essa expansão do Anahata não tem a ver com a qualidade do amor. Então tem muita gente que vem falar, o gato não gosta, o gato não sente falta, o gato não sente saudade. Não! São só formas diferentes de se demonstrar esse afeto, de se demonstrar essa amorosidade. Não é porque o gato não faz festa, porque ele tem isso um pouco mais contido dentro dele, que ele não sente amor pelo tutor ou por qualquer outra pessoa que chegue, que ele tenha uma certa afinidade, ok? Expansão não tem a ver com qualidade. A qualidade do amor do gato e do cachorro, do peixe, do passarinho, da tartaruga, das minhas chinchilas, elas são as mesmas. Né? É claro que uma chinchila ela não vai ficar tendo as mesmas reações de um cachorro, até porque a chinchila ela é um animal muito predado. Então, qualquer coisa que a chinchila aconteça de diferente, como é o caso de roedores, ele se esconde, porque ele tem isso equilibrado. Então, ele não pode ser só amor, porque se ele for só amor, o gavião vai lá, pega ele e leva ele embora e ele vira a refeição desse gavião. Então, é aí que a gente começa a perceber esse equilíbrio nos animais, né? Então, o Anahata ele tem muito essa função dessa doação desse amor incondicional, ok? Quem não tem um bichinho não consegue entender muito bem essa aula, não consegue entender muito bem sobre tudo isso que a gente está falando. A gente só consegue entender esse amor incondicional do animal quando a gente convive com ele, né? Quando acontece às vezes alguns fatos até mesmo na nossa vida e a gente consegue perceber como é que esse animal entende, como esse animal percebe tudo isso,
né? E como ele se doa através do Anahata Chakra para deixar a gente mais feliz. Uma função muito legal que existe no Anahata Chakra é que nos animais não humanos, a gente não tem essa característica também, a gente não tem esse dom, essa dádiva, sei lá, do universo, de Deus divino, sei lá como que a gente fala, mas os animais, no Anahata Chakra, ele tem a característica, ele tem um poder de transmutar energia. Como assim? Bom, o Anahata Chakra, ele ajuda a distribuição de energia em todos os outros centros energéticos, tá? Nos 3 inferiores e nos 3 que faltam superiores. Então, o Anahata Chakra distribui energia para o 1º, 2º e 3º, e o Anahata Chakra distribui energia para o 5º, 6º e para o 7º chakra. Só que, nos animais não humanos, ele consegue transformar essa energia. Então, ele consegue pegar energia mais densa, que é vinculada ao 5º, que é vinculada ao 1º, ao 2º, ao 3º chakra, e ele transforma essa energia densa dos chakras inferiores, que é uma energia densa, ele transforma em energia sutil e alimenta 5º, 6º e 7º chakra. E ele faz ao contrário também. Se ele está sentindo algum desequilíbrio nesses chakras inferiores, ele pega a energia sutil do 7º, do 6º e do 5º chakra, transforma em energia densa e alimenta o 3º, 2º e 1º chakra. Então ele tem esse poder que é um poder grandioso. É por isso que, naturalmente, nós não conseguimos ver muito desequilíbrio nos chakras dos animais. Porque ele tem, além do Anahata Chakra, ele tem aquele a mais que também vai ajudar nessa distribuição de energia. Mas é no Anahata que ele vai conseguir fazer a transmutação da energia densa em sutil, em energia sutil em densa. Então, a energia sutil do 7º, 6º e 5º chakra se transforma em densa, alimenta 3º, 2º e 1º. E a energia densa do 1º, 2º, 3º chega no Anahata, transforma em sutil e alimenta 5º, 6º e 7º chakra. É extremamente lindo de ver isso, né? E como o animal, através dessa transmutação da energia, te ajuda nessa doação de energia de amor incondicional, que é muitas vezes essa energia de amor incondicional que vai acessar um processo de cura no animal humano. Por isso que às vezes quando a pessoa tem problema de depressão, quando a pessoa tem uma tristeza muito grande, ou às vezes até mesmo problemas físicos, né? Problemas físicos, o animal ele ajuda muito nesse processo, né? Então a gente vê muito esses animais que ajudam, até tem um documentário no Netflix que eu não vou lembrar o nome, se eu lembrar eu falo em outra aula para vocês, que é sobre os animais, né, sobre os cães que ajudam pessoas que têm doenças muito graves e que precisam desse socorro. Ele tem essa percepção, né? Lembra? Manipura, percepção do todo, percepção que algo vai acontecer, percepção que ele precisa buscar algo através do Muladhara para proteger essa vida, para lutar por essa vida, ok? Então a gente vai entendendo um pouquinho através desses centros energéticos como um vai completando o outro, ok? Então essa é a função do Anahata Chakra no cardíaco, tá no centro do peito do animal e tem essa referência de frente e trás como o 2º, 3º chakra, ok? Vamos para o 5º chakra, que é o Vishuddha Chakra, que é o chakra da garganta, que também tem essa relação com frente e trás do animal, ok? Quando a gente fala essa relação de frente e trás, são esses vórtices de energia, tá? Que ela tanto vai para frente quanto ela vai para a região de trás, é um pouquinho para vocês entenderem. É a emanação da energia, ok?
O Vishuddha Chakra, ele tem, a energia dele está favorável à região da tireoide, à região dos pulmões, ok? Está responsável por todo o sistema respiratório, pelas pernas dianteiras, pela garganta, pela boca e pelas cordas vocais do seu animal. A cor desse chakra está sempre vinculada à cor azul. O elemento dele, assim como o Anahata, é a água. O aroma dele é o anis e os atributos é a comunicação e a expressão. Então vamos falar um pouquinho sobre isso dentro da visão de animais. O Vishuddha Chakra, por ele estar muito linkado ao Anahata Chakra, ele também é um chakra muito desenvolvido. Só que nos animais, ele não é um chakra muito ativo, ok? Ele tem um desenvolvimento enorme, mas ele não é muito ativo. Por quê? Porque o animal, ele não utiliza somente a comunicação vocal para se comunicar, ok? Os animais, eles têm outros tipos de comunicação que nós, humanos, não temos mais essa conexão. É a conexão do cheiro, é a conexão do olhar, é a comunicação da presença, do sentir a presença, do sentir a intenção das pessoas através dessa presença. Então, é um chakra desenvolvido, mas nem sempre ele é ativo, porque nem sempre ele é utilizado somente para se comunicar. Eles têm uma comunicação muito interna, né? Muito interna e muito completa também, de todos os sentidos. Não é igual a gente, né? Que usa porcentagens pequenas de olfato, de visão para conseguir fazer essa comunicação, de tato para conseguir fazer essa comunicação, né? Então nós humanos temos isso aqui pouco desenvolvido e muito ativo. E os animais é o contrário, tem muito desenvolvido e pouco ativo, ok? Por conta dele ser um emaranhamento de comunicações a não ser somente a fala. É muito difícil, tá bom? Algum desequilíbrio nesse campo energético do animal, tá bom? Por ele ter um desenvolvimento bem legal. Vamos falar agora do sexto chakra, Ajna Chakra. O Ajna Chakra ele está localizado aqui entre as sobrancelhas do animal. Não tem mais essa referência de frente e trás, tá bom? A Anahata ele está aqui bem nessa região do centro entre as sobrancelhas, centro dos olhinhos do animal, ok? O Ajna Chakra, ele vai estar responsável, ele atua no hemisfério esquerdo do cérebro, que é responsável pelo pensamento lógico, pela interpretação lógica do que acontece. Ele também é responsável pela energia da região da testa, que é a região onde está localizado, né? Que aqui é a região do terceiro olho. Ele está também vinculado com o processo do nariz e também vinculado ao sistema nervoso. A cor do Ajna Chakra é o azul índico. Algumas pessoas usam uma cor bem parecida com violeta, também pode ser usada. O elemento desse chakra é o ar, o aroma é o baunilha e o atributo é a intuição, a visualização e a concentração, ok? Esse chakra é extremamente desenvolvido e ativo nos animais. A gente não tem muito o que falar dentro desse processo de energias um pouco mais sutis nos animais, porque o animal ele não tem dúvida de quem ele é, e o Ajna Chakra faz um pouco ele perceber as percepções extrasensoriais, tá? Que são coisas que não são desenvolvidas em nós. Isso é muito desenvolvido e muito assertivo nos animais. O animal ele não tem muito medo das coisas, né? O animal, ele sabe quem ele é e ele não quer ser outra coisa. Então, toda essa conexão de sexto e sétimo chakra, que é essa conexão um pouco mais divina, que é essa percepção extrasensorial, que a gente chama aqui de como é que a gente chama? Hiperconsciência, que a gente quer atingir essa hiperconsciência o tempo todo.
O animal ele não quer atingir, porque o animal ele está sempre nessa hiperconsciência, né? O animal ele nunca quer ser outra coisa, né? A gente tem 2 gatos aqui, o Moksha e a Nirvana. O Moksha não quer ser a Nirvana, porque a Nirvana tem o olho mais bonito que o Moksha. A Nirvana não quer ser o Moksha porque o Moksha tem mais presença do que ela. Não, eles se aceitam do jeito que ele é. Então a gente não tem muito o que falar. Simplesmente o Ajna Chakra é nos animais. Não tem nada para ser feito para que aconteça alguma coisa. E o animal ele sabe dessa conexão que ele tem com o todo. Então é muito desenvolvido e muito ativo, tá? É através do Ajna Chakra que o animal ele vai perceber, porque por isso ser tão ativo, que ele sempre vai perceber qual é a intenção das pessoas. Então quando a gente fala, esse cachorro não gostou de alguém, toma cuidado, porque ele tem isso ativo e ele não tem dúvida do que ele percebeu. Ele não tem dúvida dessa intenção percebida pelo Ajna Chakra dele, ok? Então é tudo muito puro. Quando a gente chega no 7º chakra e a gente chega nessas energias mais sutis dos animais, a gente vai percebendo a pureza, a sutilidade desse animal. E como humanizar esse animal vai trazendo malefícios. Porque quanto mais a gente humaniza, quanto mais a gente quer que o animal seja humano, mais a gente desconecta ele com isso que é tão lindo que é ser animal, né? Tão lindo ser animal, é tão lindo ser um cachorro na forma de ser um cachorro. Eu não preciso querer que o meu cachorro seja uma criança, ele é um cachorro. Eu não quero que o meu gato seja um filho, eu quero que esse gato seja gato enquanto gato. Porque senão eu desvinculo isso. E aí eu torno esse animal medroso, eu torno esse animal sem a percepção dos próprios instintos. Ok? E aí a gente vai falar do penúltimo chakra para os animais, que é o 7º, que é o Sahasrara Chakra, que está localizado no topo da cabeça desses animais, tá bom? E ele é intimamente responsável, ligado ao hemisfério direito do animal, tá? Que ele é responsável pela o lado direito, o hemisfério direito do cérebro, ele tá ligado ao entendimento emocional das coisas. E o Sahasrara Chakra, ele tá linkado ao córtex cerebral, que é o responsável pela interpretação de tudo que ele vê e toda a resposta das informações que estão acontecendo agora, enquanto animal. Ok? O córtex cerebral de humano é diferente do funcionamento do córtex cerebral do animal. Ele tem essa percepção diferente, ok? Ele tem essa interpretação, essa resposta de forma diferente. A gente usa a cor violeta, o elemento ainda é o ar, exatamente como o Ajna Chakra. O aroma é o violeta e os atributos é a sabedoria e o encontro com a espiritualidade, que é uma coisa muito tranquila na questão animal. A gente não tem muito o que falar. O animal, ele não tem esse medo da morte, ele não tem o medo do fim, como nós humanos, né, que temos esse medo com essa ligação com o espiritual, de saber o que existe, se é que existe alguma coisa. Ele encara isso como um processo natural. Viver e morrer para o animal é um processo natural. O animal que sofre ao morrer, que não se desvincula da vida, é um animal que está apegado às emoções do próprio tutor. Então a gente tem sempre que tomar cuidado um pouco nessa questão dos animais que estão doentes, dos animais que estão no processo de partida, entender o porquê de todo esse sofrimento, às vezes dele não querer abandonar esse corpo, que às vezes está tão deficiente, essa saúde que está tão precária. Então a gente sempre vê isso muito linkado à emoção, ao sentimento de não lidar muito com a perda que nós humanos temos. E aí ele tem essa ressonância, por isso que às vezes o animal ele sofre tanto para morrer, ok? Então ele é essa ligação do animal com o todo, com o universo, com aquilo que você chama de todo. Às vezes o todo para você é a ligação com Deus, às vezes o todo para você é a ligação com planos espirituais, às vezes o todo para você vai ser a ligação com todo esse universo, não importa, tá bom? É essa aceitação
dessa entrega quando precisa ser entregue e essa aceitação do que o que vem para ele é o que realmente ele precisa, é o que realmente é necessário, ok? Então aqui nós falamos sobre os 7 chakras, que são os que estão vinculados a nós, né? A nós humanos. Então percebemos nossos 7 chakras dos animais. Praticamente a mesma localização, diferenciando um pouco desse funcionamento e do porquê existem esses centros energéticos nos animais. E aí nós chegamos no chakra diferenciado, que é o 8º chakra dos animais, que nós chamamos de chakra braquial. Esse chakra ele está localizado na região dos ombros do teu cão, ok? Também referência frente e trás. Esse chakra está aí para ajudar ainda mais a distribuição de energia entre todos os centros energéticos. Lembra que o Anahata faz essa transmutação? Então, se o Anahata falha na distribuição, o chakra braquial está aí exatamente para isso. É o centro energético que vai captar também todas as informações sutis dos ambientes, dos outros animais e das pessoas. Então, tudo que acontece sutilmente é através do chakra braquial que o animal vai entender, vai ter essa informação e vai ter a resposta de um jeito animal de ter a resposta, tá bom? A cor desse chakra braquial é multicolorido. Algumas pessoas veem como um prisma a energia desse chakra braquial. O elemento é o elemento éter, que é o elemento não palpável, ok? O aroma é o aroma da flor de lótus e os atributos é a captação da energia e das intenções externas, sendo que essas energias e essas intenções são as mais sutis. Nós, como humanos, nem temos como fazer a captação de toda essa sutileza de energia que um animal consegue captar, ok? Então, essa é a nossa aula sobre os chakras dos animais. Eu sei que é muita informação, até por isso eu estou aqui com o computador, porque eu acho melhor até ler sobre essas coisas correspondentes, né? Sobre esses órgãos correspondentes, para não falar nenhuma besteira para você nessa aula. Então é uma aula que não adianta você assistir uma vez só e achar que você está entendendo e você percebeu quais são esses centros energéticos. Essa aula é legal você assistir mais de uma vez, fazer essas anotações. Depois que você faz essas anotações, é legal esse processo de observação do seu animal, o que está acontecendo e como cada centro energético está respondendo ao processo dele ser animal. E depois dessa observação, é muito bom você começar a fazer essas correlações entre os teus centros energéticos e os centros energéticos do teu animal. Isso é extremamente importante para nós começarmos a entender esse processo de ressonância do animal com o tutor. Que são esses processos, é através desses processos de ressonância que existem as doenças, que existem os desequilíbrios, e é a partir desse processo que a gente vai começar a entender um pouquinho de forma mais holística como que a gente pode ajudar esse animal, ok? Lembrando que qualquer aula que eu dê aqui para você não substitui nenhum tratamento e nenhum conceito veterinário. Ok? O que nós estamos fazendo aqui é mostrar para você de forma energética e holística o que a gente pode fazer para melhorar um pouco a qualidade da vida deste animal. Mas isso não substitui tratamento em caso de doença, isso não substitui visitas ao veterinário como se isso for preciso. Ok? A gente não vai tratar de doenças crônicas pré-existentes somente com questões energéticas. Existem coisas que acontecem no físico desse animal que precisa sim de um tratamento intensivo, com auxílio de um veterinário, com tratamentos alopáticos, porque somente trabalhos energéticos não vai ser possível chegar
às vezes há um processo de cura. Tudo que eu falo para você é para você entender um pouco mais o processo e até mesmo a sua relação com o seu animal. E através dessa relação, através de todas as ferramentas que a gente vai te dar através desse curso, produzir nesse animal um bem-estar e um equilíbrio de todas as suas energias. Ok? Então, não é porque agora eu sei que apareceu, ele tá com problema no fígado, tá com problema em tal centro energético, não vou no veterinário. Não, às vezes precisa ir, tá bom? O veterinário tá lá para isso, para cuidar dessa parte física, que são partes que aqui nesse curso a gente não vai entender e a gente não vai entrar nesse detalhe, ok? Então, eu espero que você tenha aproveitado muito essa aula, é uma aula longa. Então é por isso que eu falo que é importante você ver ela várias vezes. Espero que você tenha aproveitado muito essa aula, feito todas as suas anotações, observação no teu animal e observação agora nos teus centros energéticos, em toda essa correlação entre tutor e pet. Gratidão por essa aula.